da conservação a partir de um documentário que vocês podem assistir lá no Netflix, tá? Então curtem aqui o vídeo na íntegra vai ficar no YouTube para quem quiser ver toda a aula completa, certo? E vamos então começar a discutir um pouquinho sobre questões de biologia da conservação. Para vocês terem uma ideia, né? O documentário que eu escolhi, que dá para assistir lá no Netflix, chama Virunga, né? Então, quando vocês olham assim, Virunga, o que será que é isso, né? O documentário, gente, é fenomenal, é muito legal, dá para discutir várias questões, né? O que é Virunga? Então, vamos fazer uma sinopse inicial desse filme para depois a gente começar com a nossa aula. Virunga é um parque nacional, tá? Que fica localizado na África, lá na região democrática do Congo, tá? Então, próximo de Uganda também, ali, fica mais na região central da África. É um dos maiores parques nacionais que a África tem e que tem uma diversidade muito grande, né? Então, ele está localizado ali naquela região mais central da África. Fiquei morrendo de vontade de conhecer, porque tem como fazer passeios lá nesse parque nacional. É muito interessante. Lógico que nós temos inúmeros parques nacionais para também discutir aqui no Brasil, mas eu achei assim que é bem legal a maneira como ficou disposto o documentário. Tem bastante coisa interessante que nós podemos discutir sobre conservação, inclusive intercalar com as questões do Brasil. A gente pode aí ver o que é que tem relacionado a conservação no Brasil também, né? Os parques nacionais no Brasil. Eu achei muito legal, dá pra gente abordar vários assuntos, com certeza eu vou voltar a falar desse documentário também, porque tem muita coisa bacana pra gente conversar sobre ele. E o que ele abriga, então? Ele é um parque nacional, né? Que vai abrigar inúmeras espécies, mamíferos, pássaros, répteis, né? Então, tudo isso num número muito alto comparado com os outros parques nacionais que tem na região da África, né? E além dessas espécies, dessa grande biodiversidade que ele abriga espécies criticamente ameaçadas de extinção. E uma dessas espécies são os gorilas das montanhas, né? Lindos os gorilas das montanhas, gente, eu apaixonei. E são espécies criticamente ameaçadas que são encontradas somente nesse parque nacional e num outro parque nacional também que tem na região da África, tá? Então ele abriga espécies que são ameaçadas de extinção. Por isso ele é tão importante assim, né? A maioria dos parques nacionais vão ter espécies aí que são endêmicas, são encontradas somente naquela região. E aí, para a gente fazer a nossa aula, como que eu dividi ela, né? Para você ficar aí de olho e saber o que vai acontecer até o final da aula, tá? Então, eu dividi primeiro falando sobre os gorilas das montanhas, quem são, né? De onde vêm, o que fazem, por que são importantes, mamamã. Quem são esses gorilas? Eu vou falar um pouco sobre os critérios de classificação da IUCN, tá? Como que classifica em criticamente ameaçado ou em perigo, vulnerável. Vou falar também sobre o problema das pequenas populações quando a gente pensa em conservação e sobre o que são as unidades de conservação, como que é a classificação de unidade de conservação no Brasil, né? Como que isso daí ocorre lá na África, tá? Então, para a gente ter essa noção sobre isso daí. Então, tem bastante assunto para a gente abordar hoje. Fiquem de olho aí, tá? E curtem. Quem são esses gorilas das montanhas, então, né? A espécie é conhecida como gorila berinjei, tá? Depois eu vou colocar o nome aqui embaixo para vocês verem certinho. Eu não sei se a prof está pronunciando da forma correta, mas o nome da espécie é esse. Também tem subespécies, né? O gorila das montanhas, ele é um dos maiores primatas que nós temos no planeta. Então, pensa só a responsa, né? O tamanho desse bicho. Eles são endêmicos. O que é ser endêmico, gente? São encontrados somente numa região. E eles têm um endemismo extremo, porque eles só são encontrados nesse parque nacional e num outro parque nacional, tá? É lá da região do Congo.
E os machos, eles podem pesar até 160 quilos. Olha o tamanho desses bichos, né? Então aí a gente consegue perceber por que é considerado o maior primata, né? Então os machos podem pesar até 160 quilos e isso a gente consegue rever lá no documentário, tá? O documentário é sobre o Parque Nacional e ele enfoca principalmente o problema dos gorilas das montanhas, o problema dessas espécies tão ameaçadas, tá? Lá, numa parte do documentário, você vai ver sobre o massacre dos gorilas. Ai, gente, uma tristeza. Um monte de gorila morto por seres humanos, óbvio, caçadores e tudo mais, né? Que ocorreu há um tempo atrás. E o pessoal que trabalha no parque achou uma grande quantidade, né, de famílias de gorilas ali mortos e carregou esses gorilas para uma outra região para não ficar ali expostos os corpos, né? Porque eles são muito grandes, gente. E aí você vê o tamanho deles, porque mais de 5 pessoas tiveram que carregar os benditos gorilas, né? Porque eles são muito grandes mesmo. Então, gigantões. Lá dá para ter essa noção. Em 2003, o total de gorilas que eram encontrados, né, era de 380 indivíduos. O total, gente, tá, de gorilas. Em 2016, um censo recente, né, não tem aí o de 2019, ou a Prof não conseguiu achar, já conseguiu o registro de 604 espécies, não, indivíduos de gorila, ou seja, ai, que coisa boa, né, gente? Conseguiu aumentar a população. Aumentou bastante o número de indivíduos, mas eles têm enfrentado uma dificuldade muito grande lá. Por quê? Porque o Parque Nacional, ele tá numa região que foi vendida para uma empresa petrolífera fazer a inspeção e ver se tem petróleo na área. Senhor de Deus! Então, assim, essa empresa, ela tá tentando de tudo quanto é forma retirar o parque dali, né? Ele quer destruir o parque e tentar ver se tem petróleo ali. Ainda nem sabe direito ao certo se tem ou não. Isso daí é uma briga muito grande. Eu vou deixar vários artigos aqui embaixo falando sobre isso, tá? Obviamente, a ONU entrou com recurso para fazer com que esse parque perdure por mais tempo e que essa empresa não impeça, né, a continuidade do parque, ou seja, ela pode até trabalhar na região e tudo mais, mas que eles entrem num acordo, porque o parque ele tem que existir, ele é muito importante para a região, ele é muito importante para o planeta. Então, só para vocês terem noção, esse número de indivíduos cresceu, né, de 380 para 604, graças à ação, né, desse parque de Virunga, tá? Por que esses gorilas são chamados de gorilas das montanhas? Óbvio, eles, né, moram aonde, gente? Nas montanhas, né? Mas o que isso tem a ver? Por que eu tô falando sobre isso? Porque eles têm uma característica diferente daqueles indivíduos que moram, daquelas espécies de gorilas que moram na região de planície, né? Para você viver na montanha, né? Quem já foi em lugares mais altos, o que acontece com a temperatura, gente? A temperatura é muito alta, né? Opa, desculpa, a temperatura é muito baixa, né? Então, numa região de montanha, a temperatura é muito baixa, é mais frio. Então, esses organismos, eles têm uma morfologia, né, que difere de outras espécies, porque eles estão num ambiente mais frio. É o que a gente chama de ecomorfologia, né? Então, eles têm morfologias um pouco diferentes para conseguirem se adaptar a um ambiente muito frio. Então, por exemplo, os pelos, eles são muito mais grossos e mais longos, né? Por quê? Porque isso vai criar uma camada, né, ali nesse indivíduo maior para proteger ele do frio, evitando que ele perca calor para o ambiente, né? É muito mais longo e mais grosso esses pelos do que um gorila que fica numa região de planície, né? Além disso, eles são muito mais pesados, né? Por quê? Porque eles estão numa região fria, eles precisam de mais energia. Então, a temperatura do ambiente acaba influenciando algumas características morfológicas deles aí se sobressaírem, serem diferentes de outras espécies, né? Então, é bem interessante isso daí. E sobre a alimentação, são organismos que comem, vamos dizer assim, né? Os verdinhos, né? Eles são vegetarianos,
entre aspas, né? Porque a maior parte da sua alimentação é de vegetal, tá? Mas eles podem sim se alimentar também de alguns insetos e de pequenos animais, em menor quantidade. E eles podem comer até 18 quilos de alimentos por dia. Vocês acreditam nisso? Agora que a gente já aprendeu um pouquinho mais sobre eles, né? Que pra mim, nossa, eu fiquei encantada, gente. São bichos muito legais, muito interessantes, sabe? O comportamento deles, o tamanho, a quantidade de alimento, enfim. E a questão da vulnerabilidade, né? Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre eles, a gente pode discutir um pouquinho sobre a questão do critério da IUCN. Então, segundo a IUCN, eles são classificados como criticamente ameaçados ou criticamente em perigo. Isso porque nas últimas 3 gerações teve uma redução de 80% da população. Isso é muito, gente, por isso que eles são considerados criticamente em perigo. E aí a gente pode discutir um pouquinho sobre os critérios, né, que a IUCN utiliza para classificar os animais em vulnerável, em perigo ou criticamente em perigo. Porque tem que ter critério, gente. Ele não chega, né? A IUCN não fala assim, ararinha azul tá vulnerável. Não é assim do nada. Tem que ter um critério para que as pessoas consigam entender e diferenciar uma vulnerável de uma em perigo. Que critério é esse? Lógico que tudo depende de dados que são publicados, dados dos pesquisadores. Sem isso é impossível classificar uma espécie. Por isso que a gente tem tantas espécies no Brasil que não são classificadas. Por quê? Porque não tem dados suficiente para conseguir classificar e chegar a uma conclusão acerca daquela espécie. Falta dados básicos das espécies. Onde que a gente vai conseguir dados básicos? Na ciência. Então, os pesquisadores, quando eles trabalham com isso, eles geram dados importantes para a conservação das espécies. Agora, voltando, que critérios são esses? São 3. Criticamente em perigo, vulnerável e em perigo. Esses 3 critérios básicos, né, vão ser utilizados para classificar as espécies de acordo com a probabilidade delas serem diminuídas pela metade em 10 anos. Então, aquela espécie que é criticamente em perigo, ela tem 80% de chance, né, de reduzir pela metade da população em 10 anos. Ou seja, se a população tem 600 indivíduos, em 10 anos ela tem 80% de chance de ir para 300 indivíduos. É isso. Então, a chance dela reduzir pela metade em 10 anos é de pelo menos 80%, né? Ou mais. Aquela espécie que é considerada em perigo, a probabilidade dela ser extinta pela metade em 10 anos é de 50%, né? Então, ela tem 50% de chance aí de reduzir pela metade. Já aquela espécie vulnerável é aquela que tem a probabilidade de reduzir pela metade a sua população de 30%. Então, a classificação é baseada em probabilidade de extinção pela metade em 10 anos. Né? Então, em 10 anos, se a probabilidade é de 80% ela ser extinta pela metade, criticamente em perigo. Se é de 50%, é em perigo. E se é de 30%, vai ser vulnerável. Tá? Então, esses são os critérios que a IUCN utiliza para a gente classificar as espécies. E aí, eu vou começar agora, né, uma outra questão que é muito importante para a gente discutir a partir desse documentário, que são as unidades de conservação. Beleza? Então, vamos lá nessa nova etapa aqui, baseado no documentário. Então, eu comecei falando sobre os gorilas, agora a gente passa para a questão das unidades de conservação. Falei sobre os critérios da IUCN de classificação de maneira mais, né, simples. E agora a gente vai entrar nas unidades de conservação. E aí, continuando então, né, sobre o que é que a gente pode trabalhar em cima desse documentário, já que a gente falou dos critérios da IUCN, agora a gente vai entrar sobre as unidades de conservação. O que é uma unidade de conservação, gente?
Então, a unidade de conservação ela é um espaço territorial, né, que inclui ali água, ou seja, recursos naturais, inclui recurso de alimentação, né, e também, óbvio, os recursos animais e vegetais, que são importantes para manter aquela região. Ele geralmente, nessa unidade de conservação, ela vai ser instituída pelo poder público, né? E o objetivo dela é proteger tudo que está dentro dela. Então, o que está dentro dela é muito importante. É uma biodiversidade, geralmente é uma biodiversidade alta, com espécies que só ocorrem ali, né? Com características únicas e que é importante para o mundo todo, né? Nem só para o Brasil, né? Nem só para a África, enfim. É importante para o mundo todo ter a conservação daquela região. Então, ela é instituída pelo poder legal, é um espaço que dentro eu vou ter ali todos os recursos naturais importantes e que vai ter um gerenciamento específico, uma administração específica que vai garantir o quê? A proteção daquele lugar. Então, a unidade de conservação é isso, um espaço no qual eu vou preservar um grupo de espécies, né, que estão interligadas ali, que são importantes para o ecossistema como um todo. No Brasil, nós temos aí um sistema específico para estabelecer essas unidades de conservação. Ou seja, eu posso criar uma unidade de conservação do lado da minha casa? Até posso, mas existem critérios específicos para isso, né? Normas específicas para isso. Então, esses critérios e normas, eles são estabelecidos pelo que é chamado Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que foi estabelecido no ano 2000, né, a partir de uma lei federal, a lei número 9.985, tá? E ela estabelece os critérios onde eu posso construir, como que vai ser construído, como que vai ser gerenciado uma unidade de conservação. Além do SINUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, nós temos o SEUC, né, que é o Sistema Estadual de Unidade de Conservação, que também foi criado só em 2009, mas com a finalidade de estabelecer ali critérios também para implantação, gestão das unidades de conservação e principalmente gerar, né, infrações, né, que tipo de infrações que não podem ser cometidas numa unidade de conservação, como que a gente vai punir as pessoas que infringem essas infrações e tudo mais. Então, no Brasil é assim que é feito. E o Sistema Nacional de Unidade de Conservação no Brasil, ele separou as unidades de conservação em duas categorias, tá? Isso no Brasil, tá? Então, existem as categorias de unidade de conservação de proteção integral e as categorias de unidade de conservação de uso sustentável. Qual que é a diferença entre elas? A de proteção integral, unidade de conservação de proteção integral, ela preserva a natureza de modo total, com a utilização de recursos daquele ambiente sendo feito só de forma indireta. Por exemplo, eu não posso utilizar o látex, extrair o látex, por exemplo, de uma seringueira, numa unidade de conservação de proteção integral e utilizar esse látex pela população local ali para venda e tudo mais. Então, a proteção integral, ela vai proteger um ambiente de uma forma mais intensa, né? Porque não tem o uso direto, é como se ninguém pudesse interferir ali. Você pode fazer pesquisa, você pode passear e conhecer, mas você não pode extrair recursos dali. A de uso sustentável é aquela no qual a extração de recursos ela é feita de forma sustentável e direta. Então, aí sim, eu posso, por exemplo, extrair o látex e a população utilizar isso daí para benefício próprio, de forma sustentável, gente, porque senão não vai ser unidade de conservação, né? Senão não adianta nada, vai extrair tudo e vai perder todo aquele ambiente. Então, basicamente é isso. A gente tem a unidade de uso sustentável de proteção integral. O que a gente tem de exemplo de unidade de proteção integral, que é o nosso foco? Por quê? Porque lá em Virunga é uma unidade de proteção integral e aqui no Brasil também a gente tem alguns exemplos, né? Então, para a gente tirar de base ali o que a gente viu no documentário, né? Para a gente discutir. Então, de proteção integral, eu tenho como exemplo os parques nacionais. Tá? No Brasil, a gente tem vários parques nacionais. Por exemplo, tem o Parque Nacional da Serra do Canastra, a gente tem o Parque Nacional do Iguaçu,
né? Então, todos eles é para preservação íntegra do ecossistema, do sítio de beleza cênico, né? E podem ser desenvolvidos pesquisas, podem ser desenvolvidos educação ambiental, atividades recreativas. O Parque Nacional recebe inúmeros turistas, né? Lá também. Mas não pode ser extraído o recurso dali. Eu não posso pegar árvore, por exemplo, para produzir lembrancinha para os turistas, né? Mesmo que seja de forma sustentável. Isso não pode ser feito. Eu não vou extrair os recursos dali. Né? Então, isso é um parque nacional. E aí, quando a gente tem essa ideia do parque nacional, e aí a gente vê o documentário, a gente fica um pouco na dúvida. Por quê? No documentário, trata-se de um parque nacional. Ele é de proteção integral. Só que o tempo inteiro tá falando que a população precisa do parque, a população usa do parque, então a gente fica um pouco confuso se tem um uso direto ou não. Na verdade, ele é de proteção integral, isso para Virunga, tá lá no documentário, então. Eu tentando fazer essa ligação com vocês para a gente discutir um pouquinho sobre o que nós temos lá e o que nós temos aqui. É um parque nacional de proteção integral lá em Virunga. Só que o entorno dele, né, é muito utilizado. Então a gente tem a população local que utiliza dos peixes do entorno de forma mais sustentável, mas é o entorno ali, né? Então é engraçado porque dentro do parque é proteção integral e logo do lado de fora, metade do rio, o pessoal pega peixe, né, de uso sustentável. Então, é um pouco complicado. E além da questão do uso sustentável, a região do entorno também tem um número de desmatamento muito grande, né? De acordo com alguns dados que eu pesquisei em artigos também, 1% de desmatamento por ano ocorre na região do entorno do Parque de Virunga. Isso é muito grande, parece pouquinho, gente, mas é muito grande, porque é o entorno de um parque, né? Então, isso pode prejudicar muito as espécies que ali ocorrem, né? Tanto é que, além disso, e além do problema que o documentário deixa bem evidente, que é as pessoas tentando realizar essa ação petrolífera e podendo, então, acabar com o parque, que em 1994 o Parque Nacional de Virunga foi considerado Patrimônio Mundial em Perigo. E em 1979, né, mais antigo, obviamente, foi patrimônio mundial, considerado desde 1979 considerado como Patrimônio Mundial da Humanidade. Tá? Então é um parque muito importante. E apesar de ser de proteção integral, acontecem esses problemas ao redor dele, né, que pode prejudicar as espécies que ali são abrigadas. E para o Brasil, vamos voltar de novo para o Brasil. Como que isso acontece? Também passamos por vários problemas. A gente não tem problemas tão graves como ações petrolíferas, mas a gente tem problemas gravíssimos também acontecendo ao entorno dos parques. Por quê? O Parque Nacional, os parques nacionais, às vezes, eles acabam num local, atravessa a rua, do outro lado a gente já tem, por exemplo, plantação. Muitas plantações, né, que podem ali jogar poluentes, agrotóxicos e isso chegar no parque de alguma forma, né? E também, gente, pensa que um parque nacional ou uma unidade de conservação não é um cercado, ela é uma área. Mas se o animal quiser atravessar a rua e ir para o outro lado da rua, ele pode ir. Ele não sabe que é só ali que tem mata e que é para ele ficar só ali. Entendeu? Então a gente tem muitos problemas no Brasil também com o entorno dos parques, né? Plantações, muitos caçadores no entorno, por ter plantação, por ter criação de boi, muitas vezes problemas com matança de onças na região do entorno. Se tá dentro do parque, tá ok. A onça vai para o lado de fora, acaba morrendo. Então, assim, a região do entorno ela é muito importante para o Parque Nacional também, tá? Não só em Virunga, mas no Brasil. E aí isso daí é bem... a gente pode discutir bastante sobre essas questões quando a gente observa isso no filme, tá? E aí, a gente começa a pensar, putz, mas então como é que a gente vai proteger? Porque não, o que aconteceu lá, gente? Se vocês verem bem o documentário, praticamente a região do Congo lá foi vendida para essa empresa de petróleo. Porque essa empresa vai gerar renda para aquele local. E é um local mais pobre,
entendeu? Então, eles precisam de renda. Então, como que a gente vai proteger o parque? Vai falar, vamos só proteger. Não, a população precisa de renda, vamos sim ter renda, vamos destruir o parque. Como proteger o parque e gerar renda? Essa é a questão que a gente tem que discutir forever and ever, né? Para a gente proteger as unidades de conservação, gente, para a gente proteger a biodiversidade, tá? Como? Basicamente com o ecoturismo, tá? O que é o ecoturismo? Trazer pessoas para conhecer a região e essas pessoas gastarem na região a partir do que elas estão conhecendo ali. Por exemplo, hoje no Parque Nacional de Virunga, se você quiser, você pode ir lá. E você vai fazer um passeio magnífico, incluindo ver esses animais de perto, inclusive os gorilas, tá? Só que é lógico, você vai pagar um valor para isso. Só que isso gera renda para o local. Então, a partir do momento que eu tenho um desenvolvimento econômico a partir da natureza, eu consigo tentar associar os dois. É lógico que tem que tomar muito cuidado, né, com o ecoturismo, porque você acha que você está fazendo bem para a natureza, aí você coloca 500 pessoas para ver o gorila, né? E aí? Esse gorila vai ficar estressado, essas pessoas podem passar doença, né? Então, tem todo um preparo, não são 500 pessoas que vão por dia. As pessoas para chegar na onde os gorilas estão tem que usar uma máscara, né? Então, tudo isso tem que ser averiguado. Mas o que eu quero falar aqui é que o ecoturismo ele pode gerar desenvolvimento econômico tão bom quanto uma empresa petrolífera. E aí esse pessoal vai começar a mudar a concepção e ver o tanto que é importante ter uma unidade de conservação ali. O Parque Nacional do Iguaçu, ele gera renda, gente, não só para Foz do Iguaçu, mas para todas as cidades próximas que estão ali, tá? Então, as cidades, elas são bem desenvolvidas, mesmo muito pequenininhas, diferente de outras cidades pequenas em outras regiões, por conta do Parque Nacional que abriga toda essa região, porque o Parque Nacional do Iguaçu, ele é bem grande também, tá? Que fica em Foz do Iguaçu lá. E um monte de gente quer conhecer, o ecoturismo gera renda para a região, isso é muito importante, né? Eu acho que a proteção dos parques, ela só vai se dar quando a gente começar a pensar nessa questão de ecoturismo, né? Por exemplo, o Parque Nacional das Emas, ele não realizava ecoturismo, era muito difícil com a região do entorno. Hoje já começou alguns trabalhos, ainda pequenos, mas já começou o trabalho de ecoturismo na região e isso vai facilitar, inclusive, as pessoas a entenderem a importância daquele parque, tá? Então, eu acho que a proteção dessas unidades de conservação, ela tem que trazer um desenvolvimento econômico, porque quando fala em dinheiro, as pessoas começam, então beleza, né? Se não tem dinheiro, não, então tá errado isso. Então, assim, quando a gente pensa em desenvolvimento econômico, associado à ecologia, associada ao ambiente, associada ao ecossistema, aí sim as pessoas começam a valorizar isso daí, né? E a gente tem uma associação, né, de pessoas que antes não estavam nem aí para elas começarem a melhorar aquele ambiente e valorizar aquilo ali que elas têm, né? Então isso é feito em várias regiões, né? No Brasil a gente tem por exemplo, o Peixe-Boi, né, que fez ali um trabalho com a população local e a população local também gera renda porque a população leva os pescadores da região, né, levam as pessoas, os turistas para ver os peixes-bois e aí eles ganham uma renda com isso. Então, assim, esse é o caminho, não tem como fugir, vai ter que ter um desenvolvimento econômico associado com o meio ambiente, tá? Para gerar ali uma proteção daquele local específico. Então, assim, deu para entender essa parte, né, sobre a questão das unidades de conservação, a classificação delas, né, e como proteger, o que a gente pode fazer, né, para mudar a cabeça das pessoas. Eu acho que o caminho é por aí. E aí a gente vai fechar a nossa aula sobre esse documentário demais, falando sobre o problema das pequenas populações quando se pensa em conservação, dando uma ideia geral para vocês. E aí, pessoal, para a gente fechar, né, esse tema bacana, tópico de conservação, nesse documentário que eu achei impressionante, eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é do Virunga, do Parque Nacional de Virunga, né?
a gente vai colocar aqui como último tópico para ser discutido a questão das pequenas populações, tá? E o que isso tem a ver com conservação. Então, segundo os planos de conservação, é necessário que a gente consiga conservar pelo menos um número X de indivíduos de cada população, para que essa população continue existindo, tá? Mas que número X é esse? São 500 indivíduos, são 1000 indivíduos para cada população, para cada espécie? Isso vai depender da espécie, do local onde ela ocorre, dos tipos de predadores, quantos são os predadores, se existem recursos limitantes, se tem muita comida, se tem pouca comida, isso são recursos limitantes, né? Ou seja, é necessário fazer uma série de análises para a gente chegar a uma conclusão acerca de quantos indivíduos de cada população é necessário, né, para aquela população continuar existindo, tá? E aí a gente entra num termo em conservação que é chamado de PMV no Brasil, né, que é população viável mínima viável, né? Seria o número de indivíduos para assegurar que essa população continue existindo, tá? E aí a ideia da conservação é sempre assegurar que a população fique num número acima dessa PMV, porque se for um número acima da PMV, a gente consegue fazer com que essa população persista no ambiente por mais tempo. O que acontece quando eu tenho um número abaixo dessa PMV, um número que está aquém desse valor, né? Esse valor, como eu falei, ele vai ser calculado mediante várias características, recursos, número de fêmeas, quantos filhotes são produzidos em cada gestação, é um monte de dados que ajudam a gente a prever ali quantos indivíduos uma população tem que ter para ela conseguir persistir no ambiente, tá? Quando eu tenho um número muito baixo, um número abaixo dessa PMV, o que vai acontecer? Por que a gente tem que manter num número acima? Quando eu tenho poucos indivíduos numa população, gente, a primeira coisa que pode acontecer é os machos não acharem fêmeas e as fêmeas não conseguirem achar macho, né? Eles estão num ambiente, mas é um ambiente grande e eles estão tudo separado, cada um num canto, eles não conseguem se encontrar. Então, isso já dificulta o processo de reprodução e, consequentemente, pode ser que essa população, de repente, deixe de existir, porque ela não consegue se reproduzir, né? São poucos indivíduos, eles não conseguem se encontrar para reprodução. A outra questão que é muito interessante é o processo de endogamia, que acaba ocorrendo com mais frequência numa população pequena. O que é a endogamia, gente? Quando começa a cruzar parente com parente. Ou seja, eu tenho uma população lá só de 10 indivíduos. Tem duas fêmeas. O restante é macho. O que acontece? As fêmeas começam a dar filhotes e esses filhotes começam, por exemplo, a se reproduzir entre eles, né? O filho acasala com a irmã. O filho acasala com a mãe, porque não tem muitas fêmeas. Né? A filha acasala com o pai, porque não tem muitos machos. Isso é o processo de endogamia. Quando a população é muito pequena, a tendência é que isso daí aumente. Qual que é o problema? Se tem uma doença genética, né, por exemplo, ligada à mãe, e tá todo mundo cruzando com a mãe, todos vão ter essa doença genética. Então, a tendência é que a população não sobreviva por muito tempo, tenha problemas relacionados a essa doença, né? Então, é complicado. Acaba que numa população pequena, as chances de ter problemas genéticos é muito maior, né? Por quê? Porque eles começam a cruzar entre parentes e aí a gente tem um aumento do número de... a gente fala que são genes deletérios, né, na população. Porque eles estão cruzando só entre eles. Qualquer um que tem alguma doença ali genética vai passar para todos os outros. Basicamente é isso, tá? Então, isso dificulta que a população consiga persistir por muito tempo no ambiente. E ainda, também relacionado a essa questão, quando a gente tem poucos indivíduos na população, a gente tem uma diminuição da variabilidade genética, tá? Essa população, ela passa a ter uma variabilidade genética mais restrita, porque está cruzando só entre os parentes ali. Mas qual que é o problema disso? Basicamente, por exemplo, se esses gorilas da montanha lá do Parque Nacional,
Eles estão num local lá e eles são todos acostumados a temperaturas de 25 graus Celsius. Todos eles. E aí a característica genética deles são essas. Por quê? Porque a população é muito pequena, cruzaram entre eles, todos eles são dessa linha, ou seja, não tem variabilidade. Todos só conseguem ficar em temperatura de 25 graus. E aí, com o problema do aquecimento global, aumenta 2 graus. O que vai acontecer? Como não tem variabilidade, não sobra nenhum. Todos eles vão morrer porque eles não suportam acima de 25 graus. Entendeu? Então não tem variabilidade, eles não conseguem se adaptar a mudanças ambientais e morre tudo de uma vez. Basicamente é isso. Isso é o grande problema, né, dessas populações pequenas. E aí é bem legal porque a gente consegue ver algumas dessas questões lá no filme do Virunga, né, no documentário. Um dos gorilas lá que tá crescendo, né, ele ficou órfão e tudo mais, e tá crescendo junto com os humanos lá, ele morre assim de um dia pra noite, pelo que o documentário conta. Ele começa a passar mal, não dá tempo do veterinário chegar lá por conta das guerrilhas e tudo mais, é bem triste, e ele morre. E assim, não fica claro, né? Não posso falar que é por isso, mas pode ser que tenha relação com alguma característica genética que ele adquiriu de uma população pequena, algum agente deletério, né? Ou pode ser que o ambiente mudou um pouquinho e realmente nessa fase que ele morre tá tendo muitos tiroteios, né, no parque, por conta das guerrilhas e por conta da associação lá que eu falei, dessa operação, né, petrolífera, dessa empresa petrolífera, que é bem triste, né, e isso pode estressar ele a tal ponto que ele não suporte aquela mudança, mesmo que parece ser pouca coisa, é só barulho, mas que ele não suporte aquilo lá. Né? Então pode ter alguma coisa a ver com ser uma população pequena, que lá é uma população pequena, é um número pequeno, né? Então isso daí leva ao que é chamado de vórtice de extinção, né? O que é esse vórtice de extinção? É uma retroalimentação positiva, ou seja, a população é muito pequena. Começa a ter processos endogâmicos, começa a cruzar parente com parente. Aí, o que acontece? Agentes deletérios, né? Genes deletérios. Começa a morrer alguns com algumas doenças. A população fica menor ainda. Continua tendo os processos endogâmicos. Aí, muda o ambiente, começa a ficar muito calor. Um monte começa a morrer. Então, diminui ainda mais. É uma retroalimentação. A população é pequena, ela continua sendo pequena, ela se torna menor ainda e assim vai sucessivamente, tá? Então, isso que é o vórtice, ela diminuindo por uma retroalimentação positiva, né? A população pequena sujeita a se tornar menor ainda. Por isso que a gente tem que tentar manter o número de indivíduos acima da população mínima viável lá. Por quê? Porque ela não atinge o vórtice de extinção. Porque se ela atingir, a tendência é ela se tornar cada vez menor e ser extinta. E aí é que vem um dado grave, né, em relação aos gorilas que estão lá. Segundo o Fletcher e colaboradores de 2011, pode ser que tenham dados mais atuais, porque como eu disse, esse cálculo requer um monte de características sobre os gorilas. O número da população mínima viável para os gorilas, né, os gorilas da montanha, são 630 indivíduos, gente. 630. E o que eu falei no começo? Que a gente chegou em 2016 em 604. Então, a gente ainda não está na população mínima viável de gorilas. E isso é bem triste, porque, assim, a tendência é que realmente essa espécie entre numa retroalimentação positiva e se torne cada vez menor se a gente não conseguir recuperar logo essa população. E isso está se tornando cada vez mais difícil, uma vez que tem esses problemas com a agência de petróleo lá, com a empresa de petróleo, né? A ONU tentando pacificar e tudo isso daí, mas ainda assim tem guerrilhas, né? Tem mortes de gorilas que não tem nada a ver, né? Eles realmente entram atirando no parque para tentar fazer
as ações de análise de terreno para ver se é possível extrair petróleo ou não. Então, assim, é bem complicado, né? Então, qual que é a conclusão que a gente chega? O que será que vai acontecer com esses gorilas, né? E aí, uma conclusão pior ainda, porque a gente foca muito, né? Quando a gente fala em unidade de conservação, naquela espécie que é endêmica, que é a que mais chama atenção. Por exemplo, em Virunga, são os gorilas, a gente está muito preocupado com eles, né? Porque realmente a tendência é a população acabar, né? Só que aí, se o parque acaba, não acaba só os gorilas, acaba todas as outras espécies, uma biodiversidade gigantesca. Comparando com regiões do Brasil, é igual o Parque Nacional do Iguaçu. Acabou, se acabar as onças, se acabar o parque, não acaba só as onças, acaba todas as outras espécies de Mata Atlântica que a gente ainda tem ali. Então, assim, é uma situação bem complexa. Eu acho que gera vários pontos para nós debatermos. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gosto muito de falar desse assunto para realmente para a gente alertar, né? Se alertar e se espreitar e se informar cada vez mais sobre a importância dessas unidades de conservação, não só para uma espécie, mas para todas as espécies que elas englobam, para a biodiversidade de modo geral, né? E para a gente ter uma ideia ali do que a gente pode fazer. O que eu, né, que não tem nada a ver ali com a unidade de conservação, eu posso fazer? Eu posso tentar alertar as pessoas, falar da importância, eu posso propor medidas de ecoturismo, se eu estou trabalhando numa unidade de conservação, para quem sabe isso atrair mais o poder público, atrair mais um desenvolvimento econômico para a região e as pessoas começarem a enxergar a real importância disso daí, tá? Então, assim, tem muita coisa ainda para a gente falar sobre isso, mas eu vou fechar por aqui, a nossa aula ficou bem extensa, né? E eu espero que vocês tenham gostado aí. Assistam um documentário, vale a pena, e deixem aqui os comentários, né, as curiosidades, o que mais que vocês querem que eu aborde. Tem muitos filmes bacanas pra gente ver, mas eu achei que esse documentário aí tem assuntos bem pertinentes aí pra atualidade, tá? E deem uma olhada lá. E eu vou deixar também aqui embaixo os trabalhos que eu usei para fazer a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo para todos e até a próxima!